Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Josué 2, verso 21. Hoje em dia, essa imagem ou essa expressão de um coração derretido tem muito mais a ver com comédias românticas e essas músicas pop, sertanejo universitário, essas coisas. Só que assim como uma expressão que a gente já viu, que é tremer os joelhos, ela pode denotar tanto amor, né? O coração está derretido de amor, como pode passar uma certa imagem de medo, né? O coração ali está completamente estilhaçado, está se desfazendo, né? Agora vamos colocar isso aqui num determinado contexto. Se a gente voltar aqui para a nossa história, os israelitas estão prestes a entrar e tomar a posse da terra. E uma vez mais eles enviam espiões. Só que dessa vez eles enviam só 2 deles. Até porque da última vez que foram 12 não deu muito certo. Só sobrou 2 bons, que eram Josué e Caleb. Então a gente vê aqui grandes esperanças para essa expedição dar certo. Só que acontece que eles não são exatamente uma unidade de espionagem das forças especiais, comprometidos e tudo mais. Assim que eles chegam a Jericó, aparentemente, aqui na história, eles se dirigem para um bordel. Você sabe que é um bordel, né? As intenções desses dois não estão exatamente explícitas aqui no texto da história. Mas seja como for, o Senhor transformou aquela situação em bem não só para o seu povo, mas para algumas pessoas que sequer faziam parte da aliança de Deus com Israel. E por um acaso, a prostituta Raabe já tinha ouvido falar dos israelitas e do Deus dos israelitas. De fato, todos os cananeus já tinham ouvido falar dele. Vamos ler aqui Josué 2, versos 9 a 13, para a gente ouvir o que ela disse. Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores aqui da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês por aqui. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, por favor, jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Se a gente observar bem aqui na história, se tem uma coisa que os cananeus não podiam alegar, era a ignorância sobre quem era o verdadeiro Deus e quem era o seu povo. Ele tinha dado provas e mais provas inequívocas de si mesmo para o mundo inteiro. E qualquer um desses estrangeiros que alguma vez se aproximasse dos israelitas buscando a paz, ia sim encontrar uma resposta favorável. Raabe e a sua família não eram uma exceção. E voltando aqui para a história, um verdadeiro sinal é dado para ela para que os israelitas invasores soubessem como poupá-la. E esse sinal era uma corda escarlate, que devia ser pendurado lá na sua janela. No Egito, o julgamento passou por cima dos israelitas quando o Senhor viu o vermelho do sangue do cordeiro pintado lá nos caixilhos das portas. Assim aqui, em Jericó, os israelitas também passariam por cima da casa de Raabe quando vissem o vermelho daquela corda escarlate. Raabe estava sendo ensinada exatamente a mesma coisa sobre o que é preciso para ser poupada do julgamento. É preciso que haja uma morte, a morte do cordeiro, para evitar a destruição. E Raabe não só aprende essa verdade, ela também se torna uma parte dessa mesma história. Após a conquista de Jericó, ela é adotada no povo do Senhor, porque a adoção sempre vem com a salvação. Raabe se tornou uma antepassada do verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. A história de Raabe não é simplesmente a história de uma mulher com um passado duvidoso que acaba se dando bem por alguma sorte na vida. Ela vai de um objeto da ira de Deus para uma alma salva, para a adoção do povo da aliança, para a realeza na família do rei Messias que viria. A sua história é a história de quem se volta para o Senhor Jesus e confia no seu sangue. O resultado é justamente esse: salvação, adoção e entronização. Todos os corações dos cananeus se derreteram de medo, mas pouquíssimos deles se voltaram para a procura dos termos de paz com Deus. Raabe, embora com o coração derretido, fez exatamente isso e encontrou paz no meio da destruição e encontrou graça no meio do juízo. Que os nossos corações não se derretam simplesmente por medo de Deus, que se derretam com uma devoção confiante em Cristo, o Cordeiro e a corda escarlate.